Então, vamos responder também hoje a atividade 5, que diz o seguinte: um triângulo possui vértices nos pontos 2 e menos 1, 4 e menos 3, menos 2 e menos 5. Determine as coordenadas do baricentro e marque o resultado. Primeiramente, eu vou passar algumas orientações, algumas explicações do que é o baricentro, para vocês compreenderem o que nós estamos querendo explicar para vocês. Gente, o baricentro é como se ele fosse um centro gravitacional. Por isso que ele, em alguns livros, se vocês forem pesquisar na internet, ele é representado pela letra G, o G maiúsculo, como se fosse um centro de massa, centro gravitacional. Então, vamos imaginar o seguinte: é como se eu colocar aqui um triângulo qualquer, e aí eu colocar 3 pontos, que são os seus vértices, né? Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, aqui eu tenho o vértice C. Quando eu calcular a mediana, o que é a mediana desse triângulo? É uma linha que sai lá do vértice e vai para o ponto médio entre essa linha aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui, ó. Você vai traçar aqui. Aqui é o ponto médio, vou chamar aqui de M, ponto médio. Essa linha aqui é a mediana, tá? Isso eu faço com os 3 vértices, o vértice A, o B e o C. Vamos imaginar aqui o ponto médio entre A e C, ou seja, o centro, né, bem no meio entre A e C. E eu vou calcular a mediana que vem lá do vértice B e vem para cá, ó, bem para o ponto médio. Vou chamar esse ponto médio aqui de N. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Ponto médio entre A e B e vou traçar uma linha, essa linha que vai dar exatamente aqui, ó. O que é o meu baricentro, que é o que a questão está pedindo? É exatamente esse ponto aqui, onde essas 3 medianas se encontram. As 3 medianas vão se encontrar exatamente nesse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto O, tá? Então, esse ponto aqui, vou chamar de G, que é esse centro gravitacional, é o que a questão 5 está pedindo para vocês calcularem. Esse pontozinho aqui. Esse ponto, ele tem uma coordenada. Ele tem um ponto X e Y. É isso que nós estamos querendo saber. Quem é o X e o Y desse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui. Como é que nós iremos responder esta atividade? Então, vamos voltar novamente à nossa questão. O ponto gravitacional, nós calculamos o X. Esse X aqui, nós vamos somar o X dos 3 vértices que eu conheço do triângulo, daquele ponto. Então, eu vou chamar aqui de XA, eu vou somar com o XB e vou somar com o XC. Isso aqui eu vou calcular e dividir por 3, é como se eu estivesse calculando o ponto médio, né? Somando os 3, dividindo por 3. A mesma coisa eu faço para eu encontrar o valor de Y. O valor desse ponto aqui, que é o Y, eu vou pegar o YA, somar com o YB, somar com o YC e dividir por 3 também. Então vamos voltar à questão e vamos pegar quem são esses pontos A, B e C na questão. Nós temos aqui os 3 pontos da questão, ó. Vamos chamar esse primeiro ponto de A, o segundo ponto de B e o terceiro ponto de C. Vamos colocar eles aqui. Então, nós temos aqui, ó, ponto A, 2 e menos 1, o ponto B, 4 e menos 3, e o ponto C, menos 2 e menos 5. Então, temos aqui os 3 pontos que nós colocamos. Para você responder essa atividade 5, você vai agora substituir a fórmula. Vou iniciar aqui para vocês, ó. XA, vamos imaginar aqui, ó, vocês já sabem que o primeiro ponto é X, o segundo é Y. O primeiro ponto é X, o segundo é Y, o primeiro ponto é X, o segundo é Y. Como aqui é o ponto A, aqui é A e A. Aqui é B
e B, aqui é C e C. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos somar o XA, que é 2, com o XB, que é 4, mais o XC, que é menos 2. E dividir tudo por 3. Para eu encontrar o Y, como é que eu faço? O YA, que é menos 1, somado com o YB, que é menos 3, somado com o YC, que é menos 5. Tudo isso dividido por 3. Agora, resolva aqui, ó, você soma 2 com 4, 6, mais por menos dá menos, 6 menos 2 dá 4. E embaixo você repete o 3. Então, aqui em cima vai dar 4 terços. E aqui, a mesma coisa, você vai primeiro fazer jogo de sinal, e depois resolver todas as operações sobre 3. Se der para dividir, você divide. Se não der, permanece da forma como está, tá bom? Então, assim vocês irão responder essa atividade 5.